além dos nossos próprios alunos, né? Então, o ciclo de debates, ele está acontecendo em paralelo às atividades letivas da disciplina, né? Mas a gente também abriu ele para mais pessoas, né, interessadas nas discussões. E as pessoas se inscreveram, né? A gente até ficou surpreso, porque teve um interesse grande, assim, pela participação no ciclo. E daí um pouco que a gente combinou foi isso, né? Que a gente, como não daria para ter aqui na sala do Meet todos os interessados, que a gente vai tentar gravar a reunião e depois deixar disponibilizada no YouTube para todo mundo que tiver interesse, né? E aí aqui a gente tem esse momento de troca, né, de interação que é mais bacana, né, e que é mais, de certa forma, mais íntimo também. Queria dizer que a gente está com o apoio, né, sobretudo de 3 pads, né, que é a Isabela Cassis, que deve estar por aí, Macarena Modesto, né, Edivan Costa. Então, também, se tiver alguma dúvida, né, vocês podem acessá-los. E daí, enfim, né, também queria agradecer aos pares que fazem parte da disciplina, né, para a gente pensar um pouco essa dinâmica, né. E aí, hoje é a nossa primeira de 6 atividades, né, esses encontros vão acontecer quinzenalmente, e a gente está pensando, né, uma quinta sim, outra não, e hoje é o primeiro desses encontros, né. O tema pensado foi a relação antropólogos, né, e interlocutores de pesquisa, né, que eu acho que são pessoas interlocutores, a própria palavra é importante na história da disciplina, como ela foi pensada, né, porque antes os antropólogos usavam os termos de informantes, né, da ideia de pessoas que passavam informações, né, mas interlocutores muda o estatuto dessa discussão, né, porque interlocutores são pessoas com as quais dialogamos, debatemos, né, e compartilhamos mundo, né, e eu acho que é um pouco dessa partilha, né, e desse diálogo que vai ser um pouco a tônica, né, e o tema das nossas questões. Então, hoje nós temos 3 convidados. A Natália Lago, né, que é doutora pela USP, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS da USP, né, e que é também integrante da Amparar, que certamente vai estar no mote, né, das nossas discussões aqui, que é a Associação de Familiares e Amigos de Presos, né. A Natália defendeu em 2019, né, super recente, uma tese intitulada Jornadas de Visita e de Luta, Tensões, Relações e Movimentos de Familiares nos Arredores da Prisão, que teve aqui, né, foi disponibilizada para os que estão integrando, né, essas nossas discussões, além de um podcast onde ela também fala dessa tese, né, então, a partir daí também que ela vai tecer várias das suas reflexões. Além da Natália, né, a gente está aqui com a Railda Silva. A Railda Silva é ativista, coordenadora e uma das fundadoras da Amparar, né, que desde 2006 atua junto a familiares de pessoas presas no sistema penitenciário e no socioeducativo, né. Ela começou a militância na década de 1990, depois que o seu filho foi privado de liberdade na então FEBEM. A Railda já se envolveu em diversas campanhas e articulações relacionadas à garantia de dignidade e direito das pessoas presas, né? E além da Railda, muito legal e muito prazer estar aqui, o Fábio Pereira Campos também. Ele é estudante de serviço social da Unifesp, né, do campo da Baixada Santista, onde lá ele é membro do grupo GPEX, né, de Direitos Humanos, que discute questões ligadas à justiça criminal e, sobretudo, no âmbito do abolicionismo penal. E ele também faz parte da Amparar, né, além de compor o Coletivo Negro Quilombagem e construir a Frente Estadual pelo Desencarceramento em São Paulo, né. Eu queria logo, né, já passar para eles a palavra, né, mas eu aqui queria mencionar alguns trechinhos da parte final da tese da Natália, né, que eu acho que ela descreve um pouco a Amparar de uma forma que talvez seja bastante
sintética, né, e ao mesmo tempo dá uma potência, né, da luta e dos esforços que são realizados ali, né. Isso eu já estou citando a Natália, tá? Na Amparar, há o reconhecimento e a reflexão sobre os efeitos do encarceramento, não apenas entre os presos, mas também entre aqueles que acompanham a prisão de alguém. Há a produção de saberes que criticam a dimensão racializada ou racista da justiça, né? E há a denúncia de que as prisões devem estar no horizonte, não como instituição a ser aprimorada, mas como instituição a ser abolida, né? E também para pensar essa relação entre antropólogos, né, e os nossos interlocutores de pesquisa, né, tem outra frase ali do final que eu acho que é bastante elucidativa, né? A Natália vai chamar atenção para os saberes familiares, né, que são constituídos sobre as prisões, e ela vai dizer o seguinte: saberes familiares são um modo de conhecimento acerca das prisões que dialoga com e tensiona perspectivas produzidas sobre prisões em diferentes âmbitos. Esses saberes, parciais e localizados, são produzidos no esforço de narrar o inenarrável, e são por vezes minimizados, ou por não serem percebidos como efeitos de reflexão, ou por serem abordados em enquadramentos pertencentes ao mundo dos depoimentos. No entanto, né, e contudo, eles revelam, o que a Natália está tentando colocar, né, nesse final da tese, possibilidades de produzir contradiscursos ao terror, né. Bom, acho que dizendo isso eu abro, né, passo para a Natália, acho que, não sei como vocês pensaram a dinâmica de vocês mesmo colocam, né, o modo como vocês se organizaram, fique à vontade, vai ser um prazer enorme estar aqui, tá? Boa tarde, gente. Bom, Tânia, Isa, eu conversei com a Railda um pouco, né? Eu falei, eu vou começar, vou abrir, né? Vou falar primeiro, e daí a Railda tem o tempo que ela quiser para poder falar. E hoje a gente teve essa notícia incrível que o Fabinho também, né, poderia participar. Então, enfim, acho que depois da Railda, de repente a gente pode te ouvir, Fabinho, né? Enfim, eu estou muito feliz e muito agradecida por essa abertura tão bonita que você fez, Tânia, assim, que fiquei orgulhosa de estar aqui, enfim, de estar nesse espaço e de poder falar sobre essa pesquisa, né? Então, bom, gente, né, eu sou a Natália, né, como a Tânia já apresentou, eu me formei na USP, né, fiz tudo por lá. Eu moro em Barão Geraldo desde 2016, então eu venho transitando muito pela Unicamp nos últimos anos, né, mesmo não sendo uma Unicamper, eu gosto muito dos espaços e de tudo. Então, antes de tudo, assim, eu queria agradecer muito o convite da Isadora e da Taniele, né, assim, eu tenho muito interesse no trabalho das duas, e muita admiração pela prática e pelo compromisso com a docência que vocês demonstram, né. Para mim é uma alegria poder participar desse espaço e é uma alegria também poder trocar ideias com o pessoal que está fazendo o curso na graduação, né. E esse ciclo que a Isa e a Tânia organizaram também me pareceu muito bacana, porque é uma alegria também abrir, né, esse espaço, esse ciclo de discussões. E para mim é uma honra participar de uma conversa ao lado da Railda, né? Essa mulher incrível, brilhante, lutadora, que vocês vão ter o privilégio de conhecer um pouco mais hoje, né? O Fábio, né, que é também outra pessoa incrível que eu conheci na Amparar, né, por conta da pesquisa, vai acompanhar essa conversa, também vai falar, enfim, é um privilégio para mim poder falar ao lado deles, e eu acho que é um privilégio para quem está participando poder escutá-los, né? Eu fico feliz de estar, né, nesse espaço de escuta, de conversa, pensando que a Railda e o Fábio vão falar na universidade, né, e vão falar desde um lugar justamente de produtores de conhecimento e de pessoas que atuam politicamente, né, e que tem muito a ensinar para quem está na universidade, né, de todo modo.
A Railda veio falar na Unicamp uma vez, em 2017, foi super bacana, né? Mas agora eu fico mais contente porque a gente está justamente dividindo um espaço, né? A gente está numa mesma mesa, vamos dizer, numa mesma sala de aula. Então vou tentar falar pouco, porque eu acho que a universidade já tem espaços, né, nos quais eu falo sobre a pesquisa, pensando também nos congressos, nas discussões que a gente faz, nos grupos de pesquisa, né? E também porque a Railda tem muito, e o Fábio, né, eles têm muito a ensinar para a gente sobre conhecimento e sobre compromisso ético e político com os temas com os quais a gente se engaja. Mais uma vez, eu vou exaltar a proposta da Isadora e da Tânia, né, de ter, no âmbito de uma disciplina, um momento para ouvir pessoas de quem a universidade costuma ter apenas umas narrativas de segunda mão, né, ou seja, narrativas produzidas por meio das nossas pesquisas. Eu não quero dizer com isso que essas narrativas não são boas, né? Elas podem ser muito boas, né? Afinal, eu estou apostando em fazer essas narrativas, né? É onde eu tenho investido o meu tempo, a minha energia e as minhas palavras. Né? Mas é interessante construir essa possibilidade de escuta e de contato com narrativas de diferentes sujeitos dentro da universidade. As pessoas da academia aí, né, aprendendo com quem vive a vida nos movimentos e nas movimentações que em algum momento compõem as nossas etnografias. Bom, eu acho que aqui eu vou tentar entrar um pouco numa discussão sobre o que configura uma etnografia, né? E aí eu vou dividir com vocês um pouco das perspectivas que eu tentei construir durante a minha pesquisa de doutorado. Eu falei um pouco delas tentei falar na tese, né? E eu devo muito dessas perspectivas às inúmeras interlocuções que eu construí ao longo do trajeto do doutorado, com pessoas, com textos, com lugares e com movimentos. A Railda e a Amparar foram fundamentais para que hoje eu me considerasse uma antropóloga engajada, para que hoje eu me considere uma antropóloga engajada, né? Mas colocando aspas nesse engajada, porque eu quero mesmo discutir o que isso significa do ponto de vista da pesquisa e da produção de conhecimento. Antes de entrar na conversa, eu vou falar muito rapidamente que a minha pesquisa, né, para quem leu, enfim, acho que vou repetir, para quem não leu, vou situar, né. A minha pesquisa trabalhou com familiares de presos, né, uma categoria que eu escutava em campo, né, para pensar nos efeitos do encarceramento para além das pessoas que são efetivamente privadas de liberdade. Né? O trechinho que a Tânia leu um pouco já traz isso. Né? Pensando um pouco o que acontece, né, com as redes de relações dessas pessoas que são presas. Né? Como que os seus familiares se movimentam em meio às inúmeras regras e intervenções nos seus corpos que ocorrem uma vez que se aproximam da prisão, né, e uma vez que elas se propõem a atravessar os muros prisionais. Como que as mulheres, pois são, na maioria das vezes, mulheres, né, vivem as suas vidas em meio à criminalização que se manifesta uma vez que você tem um familiar preso. Eu explorei na minha tese 3 diferentes contextos etnográficos, pensando um pouco nessas questões, né, tentando perseguir um pouco essas questões, e foi também a partir daí que eu me aproximei da Amparar. A Railda vai falar mais sobre Amparar, né, eu adianto também, repetindo a Tânia, que a Amparar é a Associação de Familiares e Amigos de Presas e Presos, foi fundada pela Railda e por outras mulheres que viram seus filhos capturados pelo sistema prisional. Eu conheci a Railda e eu comecei a frequentar a Amparar em 2017, por causa do meu interesse da pesquisa, né? Desde então, eu fui me tornando uma das amigas da associação, né, que o nome da associação diz. E hoje eu me considero parte da Amparar. Quando eu cheguei para conversar com a Railda e contei para ela o que eu estava fazendo no doutorado, e se eu poderia seguir acompanhando as atividades da associação, né, ela me acolheu e me chamou para a responsabilidade sobre o que se produz e sobre como se produz conhecimento numa relação como essa. A Railda propôs que eu fizesse a minha pesquisa, mas que eu oferecesse alguma coisa em troca, né, uma contrapartida, uma devolutiva. Ela está dando risada aí. E eu fui, enfim, né, eu fui me metendo um pouco nas atividades com as quais eu podia colaborar, né, pensando justamente nessa interlocução que a Railda propôs, né, nessa forma de interlocução que a Railda propôs. Então, eu fui escrevendo textos, projetos,
Eu acompanhei a Railda e acompanho, né? Em atendimentos, em acolhimentos a familiares, participando de reuniões com os mais diferentes grupos, né? Organizações internacionais de financiamento, familiares de pessoas presas, integrantes de instituições e grupos parceiros da Amparar. Então, eu fui tentando fazer um pouco o que eu sabia, o que eu podia, né? Respondendo às demandas da Railda e da Miriam, que também fundou a Amparar, né? A Miriam Duarte, e que é uma pessoa incrível, que eu espero que vocês ainda possam conhecer, quem sabe em outra atividade como essa, né? O pedido da Railda por essa espécie de contrapartida diz sobre a responsabilidade das nossas pesquisas e o compromisso que a gente pode assumir com um tipo de produção de conhecimento. Pensando na etnografia como um modo de conhecimento que se constitui na relação, né, essa responsabilidade diz sobre o que vai ser produzido. Então, na minha perspectiva, reconhecer essa responsabilidade é também posicionar-se, ou seja, né, é reconhecer a partir de qual lugar a gente constrói as nossas relações em campo, a partir de quais parâmetros a gente pensa essas relações. Isso vai dizer sobre o que a gente consegue falar e também sobre os nossos pontos cegos na pesquisa, né, que sempre existem. Então, eu estou pensando aqui junto com a dona Haraway, né, quando ela diz que a gente tem que negar essa pretensão do olho de Deus, né, que tudo vê, né, e assumir que a produção de conhecimento é parcial, é situada, né, e por isso posicionada. Então, para fazer a antropologia que me motiva e que faz sentido para mim, né, a posicionalidade é algo que faz parte mesmo da produção de conhecimento. Eu tentei deixar isso explícito na minha tese, né, eu trabalho com gênero e com a produção de diferenças como linguagens que me possibilitam entender um dado universo de relações. Eu assumo um compromisso com a perspectiva de que toda prisão é uma prisão política, argumentando no sentido de que não é possível a gente tratar como aceitável a existência de uma instituição que infiltra medo e terror na vida das pessoas que por ela circulam. Não existiria esse conhecimento, né, sem o reconhecimento de onde eu falo, de quais são as perspectivas que eu estou apresentando e a partir de quais chaves de análise eu estou lendo, né, os dados, a partir de quais chaves de análise eu estou produzindo os meus dados. Então, eu acho que é por isso que eu coloco umas aspas na ideia de antropologia engajada, né, uma vez que isso me parece antropologia, ponto, né. Considerando que a gente vive num momento que tem várias formas de entender, pensar e fazer antropologia, né? E aí eu acho que tem aí um pouco do meu encanto com a antropologia, justamente, né? Essa possibilidade de tensionar fronteiras disciplinares, de experimentar narrativas e costurar, né, de formas, né, diferentes, enfim, de propor caminhos, né? Essa antropologia que descreve o ponto desde o qual observa e que mobiliza essa posição na etnografia, né? É essa antropologia que me anima a fazer. Eu penso que eu não teria encontrado esse caminho que me permite falar sobre produção de conhecimento, sobre pesquisa, sobre antropologia, sem ter encontrado a Railda e o trabalho dela na Amparar, que são inspiração, né? Que são muita inspiração para mim e não só para mim, né? Sem a provocação da Railda para que eu me envolvesse na luta, assim que a gente se conheceu, é possível que eu não tivesse encontrado esse caminho de reflexão, né? Eu posso afirmar, então, que a perspectiva que eu construí na minha tese, a respeito das movimentações, dos limites e das inúmeras negociações que familiares de presos vivem em meio às prisões, é efeito de uma interlocução muito particular e muito privilegiada que eu construí com a Railda desde que a gente se conheceu. E que se espalhou pelo meu material, de modo que eu pudesse ler as movimentações das demais familiares que eu encontrei, também como conhecimento sobre prisões. Então, assim, ao longo da tese, eu trabalho com narrativas de mulheres de preso, né, e de familiares de preso, essas categorias que apareceram para mim em campo, né. E parte do meu esforço foi o de descrever a quantidade de informações, de regras, de negociações e de tensões que essas mulheres manejam e agenciam. Sendo que, às vezes, essas negociações funcionam e, às vezes, elas não funcionam. Esse profundo conhecimento sobre a vida através das prisões era apreendido no corpo e nas relações entre essas mulheres. No corpo, porque ele era submetido aos limites impostos pela prisão, porque esse corpo é racializado,
porque esse corpo é criminalizado, mesmo nos contextos de atuação política das familiares, né? A Railda, se quiser, ela pode falar mais, mas, assim, tem muitas negativas para se reunir com familiares, né? Sobretudo por parte de agentes de Estado, com a argumentação de que não se sabe quem está por trás dos familiares. Então, o que já indica uma evidente criminalização, né, de corpos, e é uma criminalização, né, por extensão, a criminalização dos familiares que estão presos. O conhecimento também aparecia nas relações entre as mulheres de preso, que, de certa forma, negociavam e transitavam pelas disposições a respeito do que é ser uma mulher de preso, afinal, né? Manejar a narrativa de si e do que se faz pelo seu preso é uma arte delicada e contingente. Pode te tirar de problemas e pode te colocar em problemas, né? Com outras mulheres, com pessoas presas. Então, eu estou falando disso para fazer o ponto de que lidar com informações, com fluxos de pessoas e de objetos através das prisões, demonstra um conhecimento fino sobre a instituição e sobre quais são os esquemas possíveis nesse contexto. É importante dizer que essas narrativas e negociações se constroem num campo muito tenso. Acho que as coisas que a Tani leu dão um pouco essa dimensão, né? A violência e o terror perpetrados pela prisão se espalham nos seus arredores, infiltram territórios e relações, produzem sofrimento e humilhação, categorias que apareceram ao longo de toda a pesquisa. O sofrimento de acompanhar a prisão de alguém, o sofrimento de ver o filho condenado e não saber bem o que fazer a partir dali. A humilhação de ter que se despir, né, em frente a uma agente penitenciária, a humilhação de ter a comida do jumbo revirada, transformada em lavagem. E aí, assim, jumbo é aquela sacola com os mantimentos e com as comidas que os familiares, quando fazem as visitas, podem levar as pessoas presas. A humilhação em ser tratada, né, ora como criminosa, ou ser tratada com condescendência e pena. E aí, quanto a tratar familiares com condescendência, né, eu aprendi também com a Railda e com a Miriam que não tem mãezinha nessa luta, né? Elas também se colocam muito numa posição altiva, né, quando a condescendência e a pena tenta apequenar a atuação delas e a grandiosidade mesmo da atuação e da organização política. Então, assim, o conhecimento e as narrativas das mulheres de preso e as lutas, né, as lutas das familiares e mães, são aqui, né, na minha comentação, nesse sentido, um desafio ao terror que circunda a prisão. A Bell Hooks fala de construir conhecimentos desde um lugar de margem, e sobre como que esse lugar não tem que ser negado e sim reivindicado. Esse lugar de margem tem uma perspectiva radical, a partir da qual ver e criar, citando a Bell Hooks, né? E é esse lugar que compõe a potência do conhecimento que é produzido. Em meio às dificuldades de narrar, em meio ao terror, em meio a uma pandemia, em tempos como os que a gente vive, as mães, as familiares e também as e os sobreviventes do sistema prisional, né, ocupam espaços com os seus corpos, com as suas vozes e com os seus gritos, que falam de dor, de sofrimento, de medo e de culpa, reafirmando a sua precariedade como condição política. E aí, precariedade pensando aqui com a banca, né? E a capacidade de fazer política, reconhecendo a posição de margem e a precariedade das condições, é parte justamente da potência da atuação. Essas coisas que eu falei têm muito a ver com o caminho de pesquisa que eu venho fazendo, né, e que pode ou não funcionar para outras pessoas. Me anima a produzir conhecimento procurando esses espaços, né, de negociação, em contextos de desigualdade, em descrever, em tentar entender como que as pessoas vivem as suas vidas e como que elas planejam e agem em contextos que são atravessados por tensões, por negociações e por limites. Eu penso que as minhas relações com a Amparário e os meus diálogos com a Railda potencializaram essa perspectiva, permitiram esse salto, né, de pensar em modos de conhecimento no contexto das prisões e do ativismo. E também permitem que a gente pense em termos de esperança, né, que é um pouco esse fôlego, né, que vem da luta e das pessoas vivendo do jeito que dá e vivendo a despeito do terror e se movimentando. Eu queria terminar, gente, lembrando que amanhã, né, 2 de outubro, faz 28 anos que ocorreu o massacre do Carandiru.
Massacre esse que vitimou ao menos 111 pessoas, né? 111 homens, ao menos, foram mortos pela polícia dentro de uma unidade prisional. Eu imagino que vocês conheçam a história, ainda que vocês sejam novos, né? Enfim, o massacre do Carandiru não foi o primeiro, nem o último massacre ocorrido, né, no interior de uma prisão no Brasil. E os massacres também não são a única maneira de vitimar corpos que vivem nos contextos atravessados pelas prisões. Mas eu achei importante lembrar, principalmente porque desde que o massacre aconteceu, né, o que a gente vê são tentativas incessantes, né, para que a violência brutal desse massacre seja esquecida e, ao mesmo tempo, resistências incessantes, né, de movimentos e de familiares e de sobreviventes do sistema prisional para que esse massacre seja lembrado. Então, é importante a gente lembrar. É isso, eu queria, dizer que eu fico à disposição para a gente seguir em conversas, não só aqui agora, né, mas também na vida, enfim. Eu espero mesmo, tenho certeza, na verdade, que esse ciclo vai ser muito inspirador, né, e eu também acho que vocês vão ter um semestre incrível, aprendendo sobre pesquisa, enfim, com a Isa e a Tânia, que é um privilégio, né, eu agradeço muito, muitíssimo, gente, espero que tenha dado para entender aí na correria. Obrigada. Obrigada, Natália. Gente, agora que eu vi o meu computador, eu acho que meu marido usou antes de mim, então, Leonardo sou eu. Ia estar aparecendo o nome dele aí, mas enfim. Bom, vou passar agora para a Railda. Fique à vontade, Railda, use o tempo que, enfim, você precisar, tá bom? Boa tarde a todas, agradeço o convite. É um prazer imenso, Natália, compartilhar nessa mesa aqui online com você, estou super feliz. E vocês estão me ouvindo? Obrigado, Isa, a você também. E vamos lá, né, gente, falar desse sistema aí perverso que está aí todos os dias na nossa vida, né, que assim, tem o coronavírus, mas o corona do encarceramento não parou, da matança, está sempre presente em nossas vidas. E eu vou contar um pouco para vocês sobre o que é amparar, e quando a Natália chegou em amparar, né, Natália? E aí eu perguntei para ela qual era a contrapartida que ela daria para amparar. E ela veio e gostou, viu, gente? Até hoje, né, Nath? E são pessoas, assim, na minha vida, muito importante. Mas é um prazer estar junto com vocês. Vamos embora lá, gente, porque senão as horas passam. Amparar é uma associação de amigos familiares de presos. Nós já existimos desde 2006, mas, porém, a gente já está lá desde a década de 90. Então, vou contar um pouco como começou a nossa trajetória nesse decorrer desses anos. Meu filho foi parar na antiga FEBEM Imigrantes, e ali eu, Miriam e outras mulheres maravilhosas não aceitávamos, sabe, aquelas torturas que aconteciam ali no dia a dia. E tentavam colocar na nossa cabeça que os nossos filhos estavam ali para ser ressocializados, para ser tratados. Mas ali nós se deparamos com um campo de concentração dentro da Imigrantes, antiga Imigrantes. Para quem não conhece, tem muita gente novinha aqui, era a antiga FEBEM. Então, todos os jovens passavam pelo Brás, encaminhado para imigrantes, até que a medida, depois dos 45 dias, aí se tinha medida, né, que o adolescente cumpre medida socioeducativa, e era de relatório, de 3 meses, 4 meses, 5 meses ou 6 meses. E ali, o que a gente começou a perceber? Nos dias de visitas, a gente percebia nossos filhos machucados. E quando a gente abraçava os nossos filhos, a Natália traz muito a questão do corpo, né? E ali, quando nós chegávamos naquele espaço, e quando a gente abraçava os nossos filhos, a gente percebia que eles gemiam e sentiam dores. E ali os nossos filhos falavam nos nossos ouvidos o que eles passavam no dia a dia. Eles ficavam sentados o dia inteiro de cueca e com a mão acima, né? Então, a gente, nome de campo de concentração. E aí a gente começou a falar com os familiares ali naquele espaço, que a gente não aceitava aquilo, e que nós tínhamos que tomar alguma atitude. Aí nasce o movimento de mães da FEBEM.
esse movimento era um movimento muito fortalecido mesmo, eram umas mulheres assim, que elas iam para o arrebento. E nós fomos mulheres de dormir dentro da FEBEM, de controlar rebeliões. A gente passava semanas dentro das unidades da FEBEM, tanto da Imigrantes como do Tatuapé, e lá atrás, se puxarem no site, vocês podem ver que foi assim, uma época assim, de muita violência nesse espaço. Então, a gente viu meninos morrer dentro da FEBEM, meninos que perderam o baço por conta da violência do Estado, né? Tudo isso a gente denunciou. Meninos também que morreram queimados. E ali a gente começou a fazer, que na época era, eu não me lembro bem, não era defensoria, mas era procuradoria, e ali a gente ia semanalmente para o fórum da vara da infância, e a gente perturbava mesmo, a gente ia para a reportagem, para o conselho tutelar, e aí a gente começou a fazer essa via sacra. E aí, na época, na FEBEM do Tatuapé, eles tiraram os adolescentes de atos infracional e desativaram todos os CDPs, né, que foi o primeiro de Palmares e Santo André, e levaram esses meninos para esses espaços. E ali a gente começamos a acompanhar eles, Franco da Rocha, Parelheiros, CDP de Pinheiros, e começamos a fazer toda uma movimentação para que esses adolescentes voltassem de novo às suas unidades. Conseguimos. Depois, antes disso, eles também levaram mais de 50 alunos para o CELC. Fizemos uma manifestação na frente da porta do Carandiru e fomos até o CELC, uma vigília para que os meninos retornassem às unidades da FEBEM. E aí nós não paramos mais. E aí a gente começou a participar de vários movimentos, né? Manifestações para que parasse aquelas torturas. Enfim, a FEBEM se acabou, se deboliu Imigrantes, se deboliu Tatuapé e veio a Fundação Casa. Mas só mudou o nome, que às vezes as práticas lá continuam acontecendo. E aí, o que acontece? Cada filho que ia saindo da FEBEM, que fazia parte daquele movimento, ele já ingressava no sistema prisional. E aí, o que acontece? Vamos para o sistema prisional, e quando chegamos no sistema prisional, a gente também se deparou com uma outra violência, que aí já era com os nossos corpos. Porque se tinha, na época, a revista fechatória, então a gente tinha que tirar a roupa, mostrar o corpo, nossas partes íntimas. Então, a gente falou agora a hora da gente também atuar, tanto com o jovem adulto e com o jovem da Fundação Casa. E começamos a conversar com as famílias. Participamos da campanha da revista fechatória, na época, do voto provisório também, e começamos a ir nas portas das prisões, falar com as famílias que a gente também não podia aceitar essas violências contra os nossos corpos, que isso também era o estupro. E ali as famílias foram encaminhadas à Defensoria Pública para que pudesse fazer suas denúncias, né, como era tratado o dia de visita, que você não tinha a tortura física nesses espaços, mas você tinha a tortura psicológica no final de semana. Então, quando você saía para fazer a visita para o seu filho, ali naquela fila você já era marginalizada. E quando você ia passar pela revista, era um terror, porque imagina você no fio de lascar e você ali pelada, né, na frente de terceiros, mostrando o seu corpo, sendo muitas das vezes humilhada, porque às vezes achava que você estava com alguma coisa, e era, assim, muito chato isso, né, e a gente entendeu que aquilo não poderia estar acontecendo. Então, se conseguiu, né, hoje acabou-se a revista fechatória, mas tem o scanner, mas ainda se continuam torturando essas mulheres, mesmo com o scanner, e muitas mulheres são levadas até para o PS, né, alguns finais de semana, por conta que o Estado ele não consegue detectar o que é corpo estranho, né, e o que é fezes e o que é gases. Então, essas mulheres são conduzidas sempre aos prontos-socorros, e quando chegam lá, elas sofrem mais uma violência. A gente tem caso na Ampará, que chegou para nós, que a mulher foi conduzida ao PS, e essa mulher foi totalmente torturada. Colocaram um soro nela como se ela fosse parir um filho. E essa mulher, ela não tinha nada, uma mulher que ela já frequenta Ampará há muitos anos, e ela assistida pela Ampará,
E marcou muito esse caso, eu estou trazendo para vocês que esse caso marcou muito para nós, e ela relatava para a gente, isso aconteceu no domingo, e na segunda-feira ela relatava o quanto ela foi humilhada, o quanto ela foi torturada psicologicamente, e essa mulher, colocaram o soro nela, deram o laxante para ela, e até que ela conseguisse evacuar, e depois de todo esse processo de violência com ela toda suja, uma médica, e ela falou assim, eu posso tomar um banho quente? A médica falou, não, levanta e vai embora do jeito que você está. Isso foi muito triste, mas ela teve a coragem, a gente encorajou essa mulher de denunciar a Defensoria Pública no outro dia, ela fez a denúncia, foi à delegacia, fez um boletim de ocorrência, porque essa mulher foi sequestrada também pelo Estado, e represária, o diretor retirou sua carteirinha. E no próximo, aí ela foi acompanhada por uma advogada da pastoral, conseguiu sua carteirinha de volta, e quando ela chegou no domingo para fazer a visita para o seu marido, o diretor, como retaliação, ele suspendeu mais de 90 carteirinhas dessas mulheres, como se ela fosse culpada de tudo o que tinha acontecido. Então, ó, vocês estão sem a carteirinha hoje, porque fulana de tal foi conduzida ao PS e fez a denúncia, né? E ali a gente conseguiu articular as mulheres e fomos no dia para que todas pudessem pegar as carteirinhas. Então, estou trazendo um pouco da experiência que é amparar, porque a gente sabe o que é sofrido por esses familiares nos visita. O cárcere não é um lugar, sabe, que traz uma reflexão tanto para o preso como para a família. E a gente sabe, né, tudo que é sofrido pelas nossas famílias, pelas presas, pelos presos, né, e coisas assim que às vezes eu fico pensando, né, como que as pessoas ainda insistem de existir esses espaços, porque esses espaços não me trouxeram benefício nenhum. A única coisa que trouxe para mim foi lutar, porque passar por tudo que nós passamos, eu e algumas companheiras de Ampará, e hoje a gente tem a esperança, e dá esperança para esses familiares. Então, o que a gente faz? Nos dias de visita, a gente está ou na porta, cada 15 dias, nós estamos na porta do CDP, ou na penitenciária, que a gente só tem penitenciária em Franco da Rocha, em Guarulhos, ou nos CDPs. E ali a gente vai com toda a equipe de Ampará, a Natália também já teve a oportunidade de ir, e ali a gente vai fazer uma panfletagem, falar qual é o nosso trabalho, o nosso acolhimento que nós fazemos com as famílias, que é um espaço de denúncia, espaço político para esses familiares, e também fazemos também, cada 15 dias, um final de semana no CDPs, ou penitenciária, e o outro final de semana é na fila dos ônibus, porque se sai o ônibus tanto da Barra Funda como do Carandiru, e essas mulheres vão para o interior, essas mulheres viajam 8 horas, 6 horas, então elas costumam sair sexta-feira e retornar no domingo. Então, sexta ou sábado, nós estamos nesses espaços ali, conversando com as famílias, e ali a gente já acolhe também as denúncias, como que está cada cadeia que ali está preso. E nós entendemos que viver essas humilhações todos os dias não dá. Então, a gente vai falando com elas, conversando, é um trabalho, assim, de formiguinha. Essas mulheres também, muitas das vezes, elas não podem estar na Ampará, porque essas mulheres trabalham, essas mulheres, elas trabalham de segunda a sexta, porque no sábado, provavelmente, elas estão preparando o jumbo que são ou alimentação ou alguns produtos de higiene para esses familiares. E também nós temos toda uma rede, né, que a gente construiu nesse longo desses anos, que é a Defensoria Pública, o CRAS, o Conselho Regional de Psicologia. Então, tudo que acontece, a pastoral carcerária também. Então, a gente vai articulando essa rede. E por isso que facilita muito para nós, né, porque não trabalhamos sozinha, não fazemos esse trabalho sozinho. Então, nós trabalhamos com essa rede, até porque a gente não vai dar conta. Então, no determinado CDP teve uma violência coletiva. Aí essas famílias chegam até nós, e nós encaminhamos para a Defensoria, acompanhamos elas também. A gente fez todo um processo de 2017, que foi uma rebelião que teve no CDP de Pinheiros,
E ali a gente foi para a porta o tempo, o Fábio também nos acompanhou o tempo todo, e ali a gente conversando com as famílias, a gente conseguiu chegar até o Ministério Público, articulamos também o parlamentar também, o Suplicy na época também, para que pudesse estar ali ajudando o Ministério Público, a Corregedoria, e assim, por incrível que pareça, a visita dos presos, coletivamente, nenhum preso ia receber visita, e a gente conseguiu que menos de 30 dias eles tivessem visitas, né? E as famílias, assim, ficaram, assim, maravilhadas, porque, assim, o tempo todo ali a gente estava com elas acompanhando, abraçando e amparando mesmo, que esse é o papel da Amparar, de estar amparando os familiares. Porque, na verdade, não se há uma política pública para esses familiares de amparo, dessas famílias saber como que está o processo dos seus filhos, a questão psicológica dessas famílias também, e vai dar direcionamento a elas, porque essas famílias, quando chegam para nós, elas chegam muito fragilizadas, porque eu também fiquei, né? Então, nós, familiares, se colocamos muito no lugar do outro, da outra, quando chega. E ali a gente vai conversando com essas mulheres, algumas mulheres hoje já estão com nós, já colocaram a camiseta de Amparar, mulheres que não tinham ensino médio, hoje já foram para a escola, porque também a gente fala muito da importância, né, de estar estudando, e já tem mulheres que já têm sonhos, né, e com essa esperança de um dia cursar uma universidade. Nós temos mulheres aí que já querem ser assistente social, pedagoga, a gente tem como, por exemplo, a nossa companheira Miriam, que hoje é mestra, né, está fazendo o mestrado dela, isso é um orgulho muito grande, porque, assim, você sai daquela parte, né, de coitadinha, e quando você traz, Natália, que nós não somos mãezinha, né, nós não somos mesmo, nós somos leoa. Então, a gente frisa muito isso, porque às vezes as pessoas olham para nós e vê a nossa trajetória, é o filho na Cracolândia, é o filho que foi morto, é o filho que está preso, e aí acham que a gente é coitadinha, mas a gente não é coitadinha não, viu, gente? A gente vai para arrebento. Estou falando aqui com vocês, mas vou falar para vocês, meu filho está lá debaixo do viaduto, né? Está debaixo do viaduto, está procurado, mas a luta não para. Hoje eu já fui de manhã para Amparar, já fui entregar cesta, porque, assim, não adianta você parar, porque se você parar, você adoece, eu não quero adoecer, né? Então, esse Estado, ele tenta nos matar o tempo todo, e depois que eu passei por um processo de saúde, que todas sabem que esse processo de aprisionamento, as famílias também adoecem, eu também adoeci muito, mas eu tive amigos maravilhosos, que o tempo todo estavam ali do meu lado, hoje eu estou bem com a minha saúde, estou cuidando, e aí a gente também traz isso para essas mulheres, como exemplo, que aconteceu comigo, aconteceu com a Miriam, delas estarem fazendo Papa Nicolau, mamografia, porque quando você tem uma pessoa, tanto na Fundação Casa, ou você tem uma pessoa no sistema prisional, você esquece que você é mulher, e você esquece de se cuidar, você esquece de olhar para dentro de si, né? Então, a gente começa a passar isso para essas mulheres, e foi um orgulho muito grande, porque nós temos um grupo em Sapopemba, e quando terminou a reunião, quando a gente saiu, e a gente demorou, e a Miriam fomos tomar um sorvete ali, conversar, e quando a gente viu uma daquelas mulheres que estava ali naquele grupo com a camiseta da Amparar, ela estava indo para a escola, né? Então, a Amparar, ela faz muita diferença, né, porque assim, ela não coloca essa mulher no lugar de coitadinha, de mãezinha, de esposinha, não, porque ela é mulher, ela pode, ela vai conseguir, e também a gente conseguiu também, nesses anos aí, levar as mulheres para viajar também, né, porque essas mulheres não têm direito a lazer, não têm direito à cultura, e essas mulheres, assim, elas vivem o cárcere, porque, assim, as mulheres, elas também ficam encarceradas. Esses dias eu estava até comentando, meu filho ficou 9 meses na FEBEM, 9 meses eu fiquei internada junto com ele. Meu filho voltou 6 meses, a Miriam também, a história das mulheres do Pará era isso. Foi preso também, a gente estava presa junto com eles, o tempo todo pensando que é um espaço de muita violência, como você vai encontrar essa pessoa no final de semana? E aí a gente começamos a perceber que essas mulheres, elas só saíam para trabalhar e ir para a prisão. E a gente conseguiu aí, com o Fundo Brasil, cada vez que a gente vai viajar aqui para o Brasil, que tem alguma atividade, nós também levamos esses familiares. E ali a gente aprende também com elas.
E aí o Fábio pôde acompanhar algumas delas, porque a gente dá trabalho para caramba. O Fábio, ele é o único homem, mas ele só na nossa mão, viu, gente? De vez em quando a gente fala, é você, segura. E aí, quando a gente viajou, a gente levou uma mãe, levou uma esposa. Essa mãe, ela tem o marido preso e tem 7 filhos presos. E foi eu e a Miriam, uma outra mãe, e elas, uma evangélica, outra não evangélica. E aí, assim, elas pareciam crianças, adolescentes, sabe? Porque, assim, elas não tiveram esse acesso à praia, a gente também levou elas para a praia, e o Fábio dormia junto com nós, né? Que eu e a Miriam, a mãe dele, e as mulheres da vida dele. E é muito, assim, muito gratificante, né? Porque quando você leva esses familiares, elas esquecem um pouco, sabe? Elas saem um pouco daquela realidade de sofrimento, e a gente... Não que elas esqueçam totalmente que o filho está ali preso, o marido está preso, mas a gente fala, isso é seu direito, né? Você tem que vir. O ano passado, o Fábio levou 2 mulheres, né? Ele ficou o tempo todo com elas, até que eu e a Miriam chegasse no final de semana. E uma delas também nunca andou de avião e ficou assim, chegou lá no Ceará, depois a gente levou para a praia, e ela, assim, o tempo todo, assim, ela falava, não acredito que eu estou aqui, sabe? E ali os meninos que a gente ficou lá no apartamento, que eu esqueço o nome, que agora, quando a gente não fica mais hotel, então aluga aqueles... Gente, que é a idade, viu? Faz parte. E aí, elas chegaram ali naquele apartamento, assim, ficaram encantadas, aí os meninos da frente junto com nós, comprando pizza, aí ali o tempo todo, pegando nós, né? Foi muito bom. Então, a gente também passa isso para essas mulheres. A gente ensina elas a caminhar também, porque, na verdade, não adianta a gente falar, amparar faz isso, e na prática ela não faz nada, né? E aí, hoje, nós já temos mulheres que elas já auxiliam outras mulheres, indo para o fórum, levando elas. Ela mesma já faz e-mail, já manda para o núcleo carcerário fazendo denúncia. Se tem algum problema, olha, está numa cadeia X acontecendo isso, ela já se articula com as outras, e ali a gente vai direcionando, fazendo as denúncias juntas, até para que elas se sintam importantes, né? Mostrando para elas que a gente conseguiu, que a gente não é mais a coitadinha. A gente hoje temos que lutar, tem que ir contra esse Estado aí que o tempo todo está nos massacrando, está nos humilhando, está nos matando, que a gente tem mães que também que morreu. Então, essas mulheres começam a caminhar. E é muito assim, quando ela chega e fala assim, olha, eu estou indo no fórum com a minha amiga. Não, isso mesmo, vai lá. Se tiver algum imprevisto, liga para a gente, que a gente aciona a rede. Denuncia o defensor público, se não trabalhou no processo, denuncia. E elas, assim, começam a caminhar. E elas começam, como elas começam a chegar, não só pelas filas, quando nós vamos fazer a panfletagem, nem nos ônibus, mas uma vai indicando para a outra. E aí a gente vai fazendo isso, sabe? E mostrando para elas o quanto é importante ela participar das reuniões, se tem formação dentro do Ampará, elas participam também. Se tem reuniões fora, a gente convida, a gente vê aquela que tem uma disponibilidade, mas nunca assim, sabe, intimando, você tem que participar porque seu filho está lá. Não, sempre chamando para uma reflexão, e eu acredito que é por isso que a gente consegue avançar, né? Não avançamos tudo, porque as prisões ainda continuam aí, mas, assim, eu gostaria de não que tivesse mais prisões, e quando eu falo no cárcere, por mais que esteja aí desde 90, eu ainda me emociono, porque eu ainda me vejo, né, nessa situação, né, todos os dias, porque é todos os dias que chegam essas mulheres falando do cárcere, que elas passam. Hoje mesmo eu estou muito puta da vida, porque tem um preso que está no interior, e a mãe trouxe a denúncia, ela aqui da comunidade, e o próprio defensor, quando a gente caminhou o caso, ele colocou que o preso deveria parar de cometer faltas graves, sabe? Um defensor público, né? Então, eu fiquei muito pé da vida. E aí, amanhã, a gente já encaminha para a ouvidoria, que isso não é o papel do defensor, de condenar, é de defender. Então, elas trazem muito essas questões, né, do que seus filhos estão passando. Enquanto pandemia também, tudo que eu venho a falar aqui hoje do cárcere, isso já acontecia, só se agravou com a questão do coronavírus. E hoje, aí, as famílias, desde março, sem visita,
Amparar pensou numa rede ampla, né, que foi o acolhimento para esses familiares com apoio psicológico. Então, hoje, os familiares estão tendo atendimento psicológico online, desde quando começou a pandemia. Nós também estamos entregando cesta para esses familiares também, porque a gente viu a necessidade delas. Amanhã cedo eu tenho que estar no Ampará às 9 horas da manhã, porque chega hortifruti orgânico para os familiares que a gente conseguiu. Então, o tempo todo a gente está ali perto delas, ouvindo elas, e é isso, sabe? Falar, né, do CAS, e muito bom que a universidade esteja trazendo esses debates, porque, assim, a gente sempre fala, né, que nós somos os invisíveis, né, e os presos são os invisíveis e as famílias são invisíveis. E hoje a gente sabe que a gente tem a nossa voz, hoje a gente pode gritar, hoje a gente pode chorar, porque quando você está nesse processo de aprisionamento, não sobra ninguém para você, você fica sozinho, você não tem mais amigos, você não tem família. Para mim mesmo, só sobrou minha mãe e minha sogra. Hoje eu só tenho minha mãe viva, porque, assim, a família não nos abandona mesmo, porque, assim, o seu filho não é o cara que estudou, o cara que, sabe, foi trabalhar, é o cara que é bandido, é o cara que não tem mais jeito, você não soube educar o seu filho, por isso que o seu filho está lá. Então, hoje eu já não aceito mais. Então, hoje, minhas melhores amigas são as mulheres que eu conheci na porta da FEBEM, as mulheres que eu conheci na porta da cadeia, as mulheres que eu conheço no Ampará, que quando uma tem um problema, uma liga para outra, chora, conversa e desabafa. Então, a gente sabe que esse Estado, ele sempre está com essas práticas de violência. E estamos aí lutando, tentando o tempo todo, porque a gente não para, a gente é persistente, né? E a gente não vai deixar nunca de amparar as famílias, até que tenha um CAS, mas a gente coloca para as famílias. Temos que lutar pelo fim do encarceramento em massa, né? Que a gente já está aí na terceira população. E também, como a Natália trouxe, a questão do massacre do Carandiru, né? Então, a gente sabe que hoje se teve um massacre de 111 pessoas, mas a gente sabe que esse massacre nunca parou, esse massacre continua, essas violências continuam dentro desses espaços. Então, é isso que a gente passa para as famílias que chegam até nós, para que elas tenham esse entendimento e não ficar naquela coisa, meu filho está aqui porque eles têm que pagar. Meu filho, porque elas trazem muito isso, né? Meu filho tem que pagar, né? E a gente sabe que as coisas não é bem assim. Se a gente for ver, o Estado nos deve muito para nós. Bom, gente, eu acho que agora eu vou deixar para o Fabinho falar um pouco, senão eu vou longe e vou terminar me atrapalhando aqui. Aí o Fabinho pode falar um pouco, mas eu deixo o convite aqui, quando passar a pandemia, que venham conhecer o Ampará, que venham acompanhar a nossa dinâmica, não só dentro do Ampará, mas também nas portas das cadeias, sabe, nas filas dos ônibus. Estamos abertos para os pesquisadores, mas já sabe que quando chegar no Ampará, ela me lembra muito, viu? Tem que dar contrapartida. Teve uma mulher aí, eu falei da contrapartida, ela achou que era dinheiro. Eu falei, não, senhora, não é dinheiro, não. Tem que pôr a mão na massa, tem que entender o sofrimento do familiar, não adianta só escrever bonitinho, não. Tem que ir lá, né, Natália? Natália caminhou bem, ela gosta, viu? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e passo para Super obrigada, Railda. De fato, um privilégio, admirava essa trajetória. Bom, vou passar para o Fábio, né? Fique à vontade, tá, Fábio? Eu fico... Na verdade, falar depois dessas duas mulheres, assim, é meio louco, assim, né? E, na real, a Natália, ela me enganou, na real, tá ligado? Tipo, eu falei pra ela que eu ia participar, mas eu ia ficar aí, tipo, no cantinho. E aí ela já falou, manda uma bio e tal. Eu fiquei assim, tipo... Mas estamos aí. E é da hora, é da hora. Acho que esse espaço é um espaço fértil. E acho que é isso, assim, quando tudo isso passar, acho que já é um convite
É um convite, não, uma intimação que a gente vai fazer para vocês aí. A gente estava pensando há um tempo atrás de dar uma circulada pelo estado, né? Por conta do estado ser um estado grande, a gente tentar chegar em alguns espaços. E Campinas está no nosso radar, como, né, uma cidade com um grande número de população carcerária. E vamos fazer alguma coisa junto aí, quando a gente estiver por aí. Vamos pensar, vamos articular alguma coisa. A gente vai falando com a Natália. A ideia, de repente, era passar um final de semana por aí, circular, ir nas filas, fazer uma roda de conversa, passar um final de semana aí com vocês e acho que, sei lá, acho que, de repente, a gente pode pensar junto aí, como fazer essa movimentação por Campinas. Gente, é muito louco, assim, tipo, pensar qual que é a ideia, né, meu? Qual que é a ideia de aprisionar pessoas, né? Por que que a gente ainda está falando sobre isso, né? Isso é muito louco, assim. E por que que a gente ainda está falando sobre isso numa perspectiva de pensar em ensinar essas pessoas a viver em sociedade, que é o bagulho mais louco da minha, assim. É um bagulho que não entra na minha cabeça, assim, entendeu? Tipo, como a gente aprisiona pessoas para ensiná-las a viver livres. Não tem sentido nenhum, não tem sentido nenhum. É a mesma coisa de pensar ressocialização, reabilitação. Aí eu fico pensando na perspectiva, né, do que a gente constrói, que o crime, ele é isso, né? Ele é uma construção social. Bora lá. Como que a gente faz? Como que a gente ressocializa, reabilita alguém dentro dessa condição, dessa estrutura desigual? Como que a gente faz isso, né, meu? Se o capitalismo se alimenta disso, como que a gente pensa que a gente vai tirar pessoas da rua, vamos reabilitá-las, vamos reeducá-las, vamos ressocializá-las, sendo que a lógica é desigual? Não tem sentido nenhum, por isso que é importante apontar para um horizonte que a Natália trouxe, que é isso, né? Toda prisão é uma prisão política. E é política com P maiúsculo, entendeu? Porque não é política só quando vai um amiguinho nosso para a cadeia e ele é político. E aí depende de que lado ele esteja, entendeu? Direita ou esquerda. A ideia não é essa, mas a ideia é centrar, de fato, para esse lugar político da construção do cárcere, né? Que eu acho que é o fundamental, para a gente poder avançar no debate e aí entender a amplitude disso, né? Porque é muito louco, assim. E a gente tem construído, acho que, tipo, cara, chegar na Ampará foi um bagulho muito louco, assim, de verdade, assim, sabe? Muito louco mesmo, assim. A gente estava numa reunião de uma organização política que eu faço parte, que é o Quilombagem. Aí uma ex-companheira, uma companheira que, né, que acompanhava a Ampará naquele período, que era a Camila Giblin, ela trouxe uma tarefa para a gente, para o Quilombagem, e é uma discussão ferrenha dentro do movimento negro, né, essa questão das prisões e tal. E aí, meu, a galera trouxe a ideia, né, tipo, ó, a companheira trouxe aí uma ideia de tirar alguém do quilombagem para acompanhar, amparar, tal, que não sei o quê. E aí eu já levantei a mão na hora, falei, opa, falei, chama eu, chama nós, tal. E aí a gente ficou elaborando, pensando como chegar, e aí as coisas foram meio que se desenhando, sabe? Aí eu lembro que antes da gente definir essa questão, a Railda foi fazer uma fala lá na Unifesp, lá na Baixada, e aí minha professora de novo falou, ó, vai vir uma galera aí, eram 5 anos do nosso grupo, falou, vai vir uma galera aí, tal, de São Paulo, e você vai mediar a mesa. E eu falei, opa, e aí a gente tá lá organizando lá, quem que vai vir, né? Aí tá lá, Railda Alves, tal. Eu falei, caralho, eu falei, esse bagulho tá chamando nós, vamos ver o que é, né, meu? Eu não acredito muito em muitas coisas, assim, mas nessas questões mais de um outro campo, assim, da metafísica e tal, mas eu fiquei ali pensando, eu falei, tem alguma relação aí, o que tá acontecendo, né, meu? E, pô, foi sensacional, assim, a partir do momento que a gente conseguiu, de fato, estar mais próximo, que foi a partir de uma ação, que eu acho que é muito isso, a gente tem muito, é isso, a gente se aproxima da Ampará na efetividade da ação, isso que é muito louco. Foi isso, a Natália chegou lá para fazer uma pesquisa e a Railda chegou, mas e aí? Tipo, e aí rolou, e aí começou essa movimentação. E é muito assim, a Ampará, ela tem essa capilaridade, assim, sabe? Ela potencializa isso de uma forma
uma forma muito louca, assim, tá ligado? Tipo, não tem como você chegar lá e, tipo, falar, porra, meu, você olhar para a história dessas mulheres, assim, você olhar para, meu, para toda a condição de vida que as colocam nessa situação, tá ligado? E não falar que isso é é de uma potência política gigante, tá ligado? Tipo, você fala, caralho, tá aqui, mano. E eu me achei nesse espaço, assim, sabe? Eu me achei nesse espaço de uma construção política de uma potência que até hoje eu estou tentando entender, assim, sabe? Porque é um horizonte e é muito louco. Esses dias eu estava lendo o texto de um amigo que está se aproximando aí do movimento antiprisional e tal, e lá no texto ele cita a Railda lá, sabe? Tipo, quando vai abrir o texto, assim, tem uma citação da Railda lá que ele fala assim que cada mãe que o Estado cada mãe que o Estado mata, nasce uma mãe abolicionista, sabe? E eu falei, caralho, mano, é isso, tá ligado? Essas mulheres, elas são muito foda, mano, porque na real, esse movimento, tá ligado? Tipo, toda vez que eu escuto a Miriam falar como conheceu a Railda, eu também acho fantástica, assim, tá ligado? A Miriam conheceu a Railda lá na porta da antiga FEBEM, numa movimentação, assim, que, tipo, o filho da Railda já tinha saído e a Railda tava lá panfletando, tá ligado? E a Miriam lá, do jeitinho dela tal. E a Railda foi entregar um panfleto para ela, para trocar umas ideias com ela tal. E aí a Mira já deu logo uma intimada, falou, não, mas seu filho tá aí, que não sei o quê. Ela falou, não, meu filho saiu, tal, que não sei o quê. Porra, a Mira olhou assim, falou, caralho, mano, o filho dessa mulher saiu e ela tá aqui, tipo, na luta com a gente, tá ligado? E falou, é isso. Porque eu acho que, para além do que nós fazemos na universidade, né, eu tô aí, me formando aí, né, meio a pandemia, aí eu tô fechando uma graduação. Mas o quanto essa graduação ela foi extremamente rica no sentido de que ela seria diferente se eu não tivesse conhecido essas mulheres, é algo surpreendente assim, para o meu processo, inclusive, de construção humana, sabe? A todo momento eu fico elaborando isso, eu falo, caralho. E às vezes eu vou dialogar com as pessoas ali e às vezes muitos não entendem, assim, sabe? O que a gente está falando. Eu falei, não, é essa base mesmo. Porque se a gente não tem essa base, ela fica num campo. E é isso, que a gente vai ser um técnico aí, entendeu? Eu poderia ser um assistente social, um técnico aí, sabe, executar aí as coisas que são pedidas, as políticas, sabe, construir aí os relatórios, preencher as coisas que pedem para documentais e tudo, e a gente ia seguir a vida. Mas pós conhecer esses movimentos, esse tipo de pessoas que estão circulando por eles, nos dá uma outra elaboração, uma outra capacidade de enxergar as coisas, que eu acho que faz toda a diferença e é o que a gente está precisando, sabe? Eu fico sempre imaginando que falta mais, assim, sabe? E é muito louco pensar. E nas últimas eleições, nosso amigo lá da USP, lá, o Safato, ele falou que ia lá para Itaquera, lá, porque faltava trabalho de base e tal, que eles iam lá fazer trabalho de base e tal, que não sei o quê. Eu falei, caralho, nós tá aqui, mano. Tipo, ele saiu lá do castelo, lá, né? Que a USP é o castelo, né? Ele saiu lá do castelo para ir lá para Itaquera, ou ele tava na proposta de ir lá para Itaquera fazer um trabalho de base. Eu falei, ó, que falta de respeito, mano. Eu falei, mano, tem que chegar lá devagarzinho, tem que chegar lá, entendeu? É pisando devagar, mano, porque essas mulheres aí, elas estão construindo uma história que, que, é, que é muito louca, assim, porque é com o corpo, entendeu? A disposição delas, às vezes o que tem é só o corpo, mano. Não tem condição material nenhuma para executar porra nenhuma, para executar tarefa nenhuma. Mas tem ali a disposição. Eu acompanhei a Railda durante uma semana na rebelião lá do CDP de Pinheiros, assim, tá ligado? E é isso. A gente estava dividindo uma maçã, a gente estava dividindo um cachorro quente o dia todo, andando com mais de 30, 40 mulheres, indo para Ministério, meu, para um monte de lugar. Porque o diretor falou que na cadeia dele ninguém entrava.
nem direitos humanos entravam. A gente fomos, Suplicy, parlamentar, falamos com a porra toda. Até chegar, e aí, estrategicamente, a gente vai pensando como que faz isso, né? Aí estava rolando uma mesa lá no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e uns parceiros de lá ligou para nós, falou, meu, vem para cá que o juiz da execução tá aqui, ele vai fazer uma mesa hoje e tal. A gente falou, o quê? Juntamos as 40 mulheres que estavam com nós, falou, nós vai lá no IBCCRIM. A gente foi lá no IBCCRIM e as mulheres tudo lá, elas repetindo a mesma coisa. Não, porque o diretor lá da cadeia falou que ninguém entra na cadeia dele, que a cadeia é dele, que ninguém entra, que juiz, que presidente, que ninguém entra. No outro dia as coisas começaram a se acalmar, entendeu? No outro dia a gente começou a obter respostas que a gente precisava para poder, de alguma forma, dar para essas famílias. E as nossas estratégias políticas, elas se dão nesse campo, assim, sabe? Hoje muito mais fortalecido, hoje muito mais organizado, assim, a gente sente que o que a Railda trouxe é isso, sabe? Hoje a gente tem, de fato, outros elementos para pensar, que são os elementos das construções dos grupos de familiares nos bairros. A gente tem criado uma plataforma política dentro das periferias que são extremamente importantes, que é construir com elas a partir das perspectivas delas, e nesse sentido a gente avança para um lugar que muitas pessoas não pensaram, tá ligado? E aí não dá para o Safato ele chegar lá, qual que é a próxima eleição, chegar lá depois da próxima tragédia anunciada, ele chegar lá e faltar, foi a periferia que elegeu. Não, tá ligado? São outras elaborações que vão precisar ser construídas, sabe? Porque é isso, a gente está ali naquele espaço, e aquele espaço a todo momento a gente está falando. Mais tarde a gente tem uma reunião, 7h30 a gente tem uma reunião lá online, com um grupo de familiares lá de Sapopemba. E a todo momento a gente está dialogando com essas mulheres que o negócio é esse, tá ligado? Tipo, nós não somos os transmissores de porra nenhuma, tá ligado? Ou a gente constrói coletivamente, ou a gente está junto. E aí tá junto verdadeiramente. E pensar como as elaborações, elas partem tanto do Fábio, quanto da Railda, quanto da dona Catarina, quanto da Cris, quanto da Marcela, sabe? Elas partem desses lugares. E a partir dessas construções, a gente vê o quanto que há engajamento político nesses espaços para avançar para uma outra perspectiva, porque as mães não querem que seus filhos continuem morrendo, gente. Tá ligado? É isso, mano. A gente recebe telefonemas, às vezes, 1h, 2h da madrugada, meia-noite, com a mãe falando, meu, polícia invadiu aqui, polícia entrou aqui, Fabinho, e tá falando, não conseguiu levar meu filho, que estava foragido, mas tá falando aqui, se a gente não entregar ele, vai levar o outro, que não tem BO nenhum, tá ligado? E aí a gente correr com os nossos parceiros, chamar as nossas articulações, e daqui a pouco tá lá em Sapopemba, 2, 3 companheiros lá, advogados, pessoal lá no corre, e já acionando a defensoria logo cedo, já fazendo toda a movimentação que tem que ser feita, no sentido que a gente, de fato, quer garantir o mínimo. E é isso, é o mínimo. Porque a gente está sempre olhando para um horizonte que isso, de fato, acabe, sabe? Que as prisões acabem. A gente tem que estar olhando para um horizonte que a gente não continue discutindo sobre a lei de drogas, mas que a gente, de fato, possa pensar em outros elementos para avançar nesse debate, entendeu? Quando esse debate chega lá no STF, por que ele para? Porque não é um debate, de fato, sabe? Porque a nossa luta ela é antiproibicionista, sabe? Ela é dentro de uma perspectiva que é isso, mano. Quem que está sendo preso por tráfico de drogas, sabe? Eu acho que é isso, acho que é um debate que a gente vem construindo desde 2006, desde a lei de drogas, sabe? Que falou que ia criminalizar o traficante e que ia liberar o usuário. Eu falei, porra, não tem que criminalizar ninguém, mano. Porque até quem tá vendendo uma droguinha lá na quebrada lá é um pequeno varejista, tá ligado? Porque é isso. Porque existe existe o mercado livre, mas não existe o mundo livre. E a gente está construindo um mundo livre. A nossa perspectiva é de um mundo livre. Então, a gente não quer saber das outras situações que se apresentam
diante dos processos de quem é o dono da mercadoria. Porque quando é um avião da FAP cheio de cocaína, não tem dono, né, mano? Entendeu? Não tem dono. Tipo, de repente eu fiquei até pensando, eu falei, mano, se o Rafael Braga estiver moscando na rua, os caras vão falar que esse avião é do Rafael Braga, mano. Eu fiquei até pensando nisso, eu falei, quer ver os caras falar que o avião é do Rafael Braga, mano? Porque é isso que esses canalhas fazem, sabe? E a gente tem pensado e articulado de outras maneiras para pensar como que a gente rompe com esse ciclo, sabe? Que eu acho que é muito importante. Pensando aqui como a gente tem articulado os movimentos antiprisionais, como a gente tem feito essa movimentação por dentro, e aí a Amparar ela é base para pensar a luta antiprisional em São Paulo, especificamente, e que está no Brasil, sabe? Então, a gente constrói a Frente Estadual pelo Desencarceramento, que ela tem toda uma dinâmica que é construída ali meio que a partir das nossas articulações enquanto Amparar, sabe? E aí a gente fica elaborando, e aí cola um monte de estudantes de direito. E aí começa, a gente fica ali e tal. E aí vem diversas questões, né? Tipo, mas a gente, direito penal mínimo, mas o garantismo, e a gente fala, sabe o que a gente precisa fazer? Acabar com o direito. Ponto. Acabar com o direito. E aí é todo o direito. Porque essa é a nossa perspectiva, entendeu? Essa tem que ser a nossa perspectiva. Porque a gente está... Sabe, professora, não sei, a gente não consegue nem mais radicalizar no discurso, assim, sabe? A dita esquerda, ela não consegue mais nem radicalizar no discurso. Ela fica nos consensos de consensos. E de consensos em consensos, a gente construiu um governo aí progressista junto com o Partido Liberal. De consensos em consensos, a gente construiu um governo junto com o MDB. De consensos em consensos, a gente vai construindo aí, sabe? Com quem não deveria estar construindo, sabe? Então, eu acho que é extremamente importante que esses movimentos eles continuem efervescendo nas quebradas. E esses movimentos, né? Falar de novo aí para o doutor Safatli, aí, porque está gravado, de repente ele vai ver, né? Falar de novo para o doutor Safatli que na quebrada tem gente construindo política pesada. E se ele quiser conhecer, pede para ele chamar nós, pede para ele chamar a Railda, pede para chamar a Miriam, pede para ele chamar quem está construindo efetivamente. Porque tem gente séria fazendo um trampo e não começou agora. Não começou agora, entendeu? E pede para ele colar lá para fazer um curso livre lá de marxismo e tal. A gente cola, a gente curte também. A gente acredita que todo conhecimento ele é válido, dependendo, né, daquilo que a gente pode absorver para, de fato, efetivar a nossa prática. Mas é isso, assim, eu já falei pra caralho, eu falei um monte de palavrão, desculpe aí os menores de 18 anos. Mas a gente está aí, a gente está junto com essas mulheres que, elas são, elas são referência de vida para nós, tá ligado? Tipo, elas, Dona Janete aqui em casa, aqui, minha coroa, e é isso. E a gente está aí, morrendo de saudade de você, Natália, vamos, né? Ver se logo isso acaba isso aí pra gente se ver, tomar um café lá em Itaquera. E é isso, continuar na luta. A gente segue na luta. É isso que as pessoas precisam entender. A gente segue na luta. Pandemia, sem pandemia, a gente segue na luta até a última prisão ser fechada. Sabe o que está faltando nesse debate hoje? 800 mil pessoas que estão sequestradas pelo Estado. E é atrás dela que nós vamos correr. É atrás dessas pessoas que nós vamos correr. Beleza? Tamo junto. Sensacional, Fábio, sensacional, Railda. Eu não sei como que a gente vai se organizar, Isa, se a gente fala um pouquinho, se já coloca, a Isa pediu para aqui na... Tá ótimo os comentários do chat aqui, acorda, safado. A Isa pediu para quem tivesse questões, né, para já ir colocando no chat para ela organizar, né? Eu acho que eu só vou falar uma coisinha, porque depois eu passo para a Isa conduzir o restante, tá, Isa? Mas enfim, né? Isso era também uma mesa que tinha a ver com alunos, um curso de debate, curso de pesquisa, né? E quando a gente vê vocês três conversando, né? A gente fica imaginando como é que foi, né? Essa relação de vocês, ela
Enfim, como é que foi para ela acontecer? Qual o processo, né? Não foi do nada, né? Os alunos às vezes vêm e falam assim, nossa, mas ela também é uma interlocutora sensacional, um outro interlocutor sensacional, e, pô, como é que eu vou fazer pesquisa se isso não acontece comigo, né? Então, né, eu sempre lembro de falar isso, porque, assim, o podcast da Natália, quem ouviu, ela tá falando, né? Eu tô fazendo pesquisa desde 2014, desde 2015, né? Então, assim, é um processo para chegar, né, nessa relação, né, nesse momento de conversar, de colocar todo mundo na mesa e tal. E aí eu queria colocar duas coisas que eu acho que tanto a Railda colocou quanto o Fábio, né? Que a Railda fala para a Natália, né? A contrapartida, a ideia da contrapartida, que a Natália falou assim: você tem que se envolver, né? E depois a Railda colocou aqui, você tem que entender, né? Mas como é que entende, né? E aí a Railda e o Fábio foram falando uma série de coisas. Como é que entende isso, né? Vai na fila, vai correr atrás de processo, vai falar com familiares, né? Vai chorar junto, vai rir junto, vai ver como é que as coisas estão acontecendo, né? E sobre tudo isso que o Fábio falou no final. Chega devagar, né? Não chega chegando achando que já vai saber como é que as coisas acontecem, que vai dar problema, né? Chega a fazer pesquisa também um pouco, chega devagar e conhecendo. Tem gente que está nesse campo há muito mais tempo que você, né? Você vai começar sobre isso depois. E é na ação, né? E nesse cotidiano que eu acho, né? Que é um processo muito longo. A gente às vezes esquece esse processo, né? Mas ele é super importante para pensar práticas de pesquisa, tá? Então, falo isso, passo para a Isa vai coordenando as discussões agora, tá? E aí, pessoal? Bom, vou falar também um pouquinho, aí a gente abre. Eu queria agradecer mais uma vez, Natália, Railda, Fabinho, pô, que privilégio estar com vocês aqui, assim, eu tô muito feliz. E o convite tá, aceito, reiterado. Vamos fazer um final de semana aqui em Campinas, né? A gente vai gostar muito de receber vocês. E acho que o Fabinho tem razão também, né? A gente tem que ir também nos lugares, chegar junto. Então, enfim, é muito bom para mim estar aqui, enfim, para a gente estar aqui nessa troca com vocês. Eu estou enrolando aqui para ver se o pessoal se anima a se inscrever, fazer pergunta. Eu pedi para o pessoal ir se inscrevendo no chat, porque pode ser falando mesmo. E se tiver tímido, pode botar só. Já tem gente querendo fazer pergunta, porque eu acho que o espaço mesmo é para o pessoal falar, né? Só uma coisa que eu acho, enfim, que é um pouco a tônica que a gente está falando, né? De tanta coisa legal que vocês falaram, a Nath também, a Tani também falou, né? Mas que eu acho bonito, assim, de falar, e eu acho que é uma coisa também que eu me vejo muito, assim, na minha trajetória, eu fico imaginando também, eu gostaria que os alunos pudessem ver isso, né, na trajetória deles, que é essa relação entre a luta e o conhecimento, né? O conhecimento e a luta, pensando que a gente faz uma antropologia, né, do modo como a Nath falou, e eu também vejo, que a gente considera que a política, né, ela não está dissociada da luta, né, enfim, todo conhecimento ele é político, né, ele é posicionado, né, o enganoso é quando falam para a gente que o conhecimento é neutro, né, ele vem na forma da lei, né, Fabinho, mas não é, né, esse conhecimento não é neutro, não, ele é político, ele é posicionado, né, então eu acho muito legal quando vocês falam isso e vocês mostram, acho que é muito bacana para quem está fazendo o curso de antropologia, vocês mostram que tem um mundo de conhecimento para além da universidade, né? Tem um mundo de saberes, tem um mundo de ideias, tem um mundo de posições políticas para além do que a gente faz na universidade, né? Então, a Railda falou de um monte de possibilidades. Eu fui anotando aqui todas as vezes que a Railda fala do conhecimento, né? O conhecimento do sistema, o conhecimento de navegar pelo sistema prisional, não sei o que. E depois, o conhecimento que tem sobre direito, né? Sobre a luta e sobre os direitos, né? Enfim, as pessoas que passam também por esse aprendizado da luta, né?
E no final é bonito também, né, Raildo? Você vai falar também do conhecimento aquele da universidade, da escola, né? E que legal que Amparar é um lugar que proporciona também, né, um pouco esses trânsitos, essas conversas, e que as mulheres também vão voltando para a escola, vão entrando na universidade, né? Então, enfim, acho que tem várias formas de conhecimento, né? A Nath também falou bastante, né? E aí tem a questão, né, como que transforma esse conhecimento, né, Natália, dos familiares no conhecimento também, que vai virar uma tese, né? Vai virar uma escrita etnográfica, né? Quais os dilemas que se colocam aí, né? E o Fabinho também, eu fico imaginando, né, Fabinho, você fazendo curso de serviço social, aí no seu último semestre, e com as mães super porretas, fazendo na prática, né? Um outro tipo de acolhimento enfim, não é um serviço social, mas será que não é um serviço social também? Não esse, né? Mas enfim, posso estar falando um monte de bobagem, mas eu acho que na prática também tem outras coisas acontecendo para além do que na universidade se discute, e acho que é legal justamente que a gente aproxime um pouco essas esferas. Então, eu fiquei falando aqui para vir chegando gente também. Eu já vi que chegou, né? Aí, gente, eu acho que eu vou pedir se vocês quiserem, né? Quem quer fazer pergunta e tal. A Alessandra, que se inscreveu no nosso chat, acho que podia falar. A Mariana Silva deixou uma questão aqui. Natália, gostaria de saber como essa relação com o Railda modificou o trabalho inicial, né? E aí o Levi falando, parabéns a todos envolvidos, Fábio, Railda e Natália, fiquei mais impressionada e feliz com essa sutileza da escrita, de como as categorias são acionadas na tese, muito mais nessa compreensão do dar, receber, retribuir, no envolvimento da pesquisa, na colaboração e no retorno da troca, né? Então, a Mariana quer saber como a relação se modificou no trabalho inicial. Eu acho que também, de repente, se a Railda, o Fabinho quiserem falar como as relações com os pesquisadores também vão mudando, né, conforme eles vão entrando na Amparar. E a Alessandra queria fazer a pergunta. Você quer perguntar, Alessandra? Eu quero sim. Gente, primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer, que eu acho assim, falas potentes, maravilhosas, de algo que me toca tanto. Eu fui professora na Fundação Casa 2 anos e meio, nas unidades aqui de Campinas, na Casa Maestro, na Casa Andorinhas e na Casa Carlos Gomes. Essa experiência até se desdobrou no meu mestrado, que foi lá na Faculdade de Educação, né? E nunca tinha tido a oportunidade de ouvir uma mãe, sempre em oportunidades muito escassas, que eram as reuniões de pais, né? Que eu digo reuniões de mães, em sua maioria, e uma coisa institucional, né? Então, ouvir assim, a atuação da mãe fora da instituição, como ela ocorre, todos os corres que vocês fazem, né? Que é muita correria mesmo, você ter um filho dentro da fundação e tá articulando tudo isso. E aí, essa fala, junto com vários pensamentos que eu fui formulando ao longo desse tempo, né? Que eu trabalhei na fundação lá, comecei em 2015, meu trabalho lá, eu fiquei pensando como que a universidade, né? Como que quando a gente vai fazer uma pesquisa, quando a gente vai utilizar um campo, a fundação é um lugar super difícil de entrar para fazer isso, né? Para fazer um estágio, é bem difícil mesmo, né? Como nós, enquanto universitários, enquanto as pessoas que vêm da academia, podemos sair realmente se envolver, né? Que é uma coisa que aconteceu com a Natália, quando ela entra com trabalho na ONG, tá? Mas como mais efetivamente ainda a gente podia utilizar todo esse conhecimento que a gente recebe, que não é um conhecimento acadêmico, é um conhecimento de mundo muito rico, muito mais rico, ao meu ver, né? Como seria interessante que a universidade se articulasse de forma a tornar ainda mais potente essas lutas, né? Em ser mais uma bandeira a ser levantada, em ser mais uma articulação. E não naquele modelo assim, olha, eu sou da universidade, então eu vou te dizer como tem de ser a sua luta. E sim o que nós deveríamos fazer, né? Mais de uma escuta mesmo, seria mais ou menos isso. Obrigada, gente. Obrigada, Alessandra. Eu vou passar para vocês, Natália, Railda e Fabinho,
comentarem, assim, né, o que vocês quiserem dessas coisas que a gente falou. E eu queria lembrar a Railda de falar da campanha da Amparar também, que eu acho, pensando assim, o que a gente pode fazer, né? Me lembrou de que a gente pode também colaborar com os movimentos, né? Com as campanhas, com as iniciativas de várias formas. Então, Railda, lembra de falar da campanha que Amparar tá levando agora. Posso falar, gente? Fabinho, Railda, vocês preferem falar antes? Posso só fazer um comentário. Na verdade, enfim, queria... tô super feliz que essa conversa tá rolando do jeito que tá rolando. Fabinho, assim, eu não te enganei. Quem pediu a sua bio foi a Isadora e a Taniele, e no fim a gente teve o privilégio de te ouvir. Então, tipo, yay, que bom! E aí, assim, é uma coisa, né? Eu acho que é só legal retomar, né, o que a Tani falou. Eu vou retomar uma coisa que a Tani falou, uma coisa que a Isadora falou, e vou tentar comentar um pouco as questões que apareceram, né? Que a Tani falou, como é que se entende o trabalho, né? É o tempo, né? É esse tempo mesmo, é essa caminhada, indo atrás. Eu era, assim, eu ia atrás da Railda, eu ficava lá... de rabinho, eu era um rabinho que ficava indo atrás da Railda nas coisas, passava o dia lá conversando, ouvia, enfim, eu acho que é importante mesmo a Tani lembrar essa dimensão do processo, né, e do chegar devagar, porque eu acho que isso tem a ver também com como que a gente vai construindo as relações em campo, né, passa por aprender, passa por escutar, passa por, enfim, trabalhar, e tem um pouco de sorte também de acolhimento, enfim, a Railda é uma pessoa super aberta e acolhedora, né, o Fábio é essa pessoa engraçada e brilhante que vocês viram, então, assim, eu também tive muita sorte de encontrar essas pessoas que estavam também dispostas a conversar comigo, né, tem uma dimensão do tempo e do trabalho que a gente coloca, mas também de sorte de relação, como qualquer outra relação que a gente tem, de amizade e de afeto que a gente constrói, né? Tem uma coisa do santo bater, né? E aí, enfim, eu acho que a Isadora fez um pouco essa coisa, né? Os dilemas que se colocam, né? Nesse conhecimento que vai virar tese. Eu acho que tinha uma pergunta aqui sobre como que a relação modificou o trabalho inicial, né? Eu vou tentar... Eu acho que a relação com a Railda modificou o meu trabalho inicial, porque a relação com a Railda e com a Amparar me impeliu, né, a reconhecer que eu tinha um posicionamento, né, que era político, mas que também era epistemológico, enfim, tinha um posicionamento desde o qual eu estava produzindo conhecimento, né. Eu hoje, enfim, aí o tempo, né? O tempo de maturação das ideias, o tempo de maturação das pesquisas, né? Hoje eu reconheço que toda e qualquer pesquisa pode ter essa reflexão, né? Sobre qual é o posicionamento que você constitui. Mas essa reflexão veio para mim a partir do trabalho com a Amparar e a partir das interlocuções com a Railda. Então, teria sido outra pesquisa justamente nesse sentido, né? Eu não teria me sentido obrigada a dizer, olha... Eu estou escrevendo essa tese sobre o que acontece nos arredores das prisões com uma perspectiva muito, enfim, muito objetiva de dizer, né, que toda prisão é uma prisão política, né, que prisão é produtora de sofrimento, e eu vou tentar, né, o conhecimento que eu estou produzindo está tentando trazer as narrativas que são construídas nesses arredores da prisão, né? É claro que aí, enfim, pensando nessa coisa dos dilemas, né, que se colocam no conhecimento das familiares, que vai virar também um conhecimento que vai virar tese, né? Não é o mesmo conhecimento, né? Tem o conhecimento das familiares, tem o conhecimento da antropologia, que a gente vai discutindo na sala de aula, que a gente lê em textos, que a gente conversa nos grupos, e tem também esse trabalho, que eu acho que no caso, que é o trabalho das pesquisadoras e pesquisadores, que é o trabalho das antropólogas, né, e antropólogos, de tentar produzir aí uma terceira via, né, um caminho, enfim, um
uma terceira modalidade de conhecimento, procurando costurar os pedaços, né, que a gente tem à mão e que a gente escolhe trabalhar, né? Então, eu acho que esse conhecimento que está na tese tem uma intencionalidade também, né? Eu acho que está aí a autoria, é aí que a gente decide o que entra, enfim, a gente decide como que a gente argumenta, como que a gente vai mobilizar os textos com os quais a gente quer conversar, enfim, eu acho que está aí justamente, isso faz parte do dilema de pesquisa. E é sempre também situado, né? A gente, quando decide olhar para um lado, a gente acaba deixando outras possibilidades, mas aí é por isso que a gente vive numa comunidade, né, de pesquisadoras e pesquisadores, em que todo mundo pode construir perspectivas, pontos de vista, trabalhos que vão conversar uns com os outros e vão justamente pensar sobre pontos que não foram pensados, né? Então, eu acho que eu acho que é isso, gente, que eu queria falar. Enfim, vai lá, Railda, Fábio. Railda, se quiser comentar. Bom, assim, o que mais me chamou assim, a atenção na época quando a Natália chegou, a escuta, né, Natália? Porque até mesmo dentro do Ampará, a gente tem esse papel de escuta, né? E às vezes chega a família para a gente, o Fábio se recorda que uma vez uma mãe chegou, ela ficou 3 horas falando, e ali às 3 horas a gente escutando essa mãe. E depois ela mesma perguntou como que a gente aguentou, né? A gente falou, a gente faz todos os dias isso. E a Natália, ela foi uma boa ouvinte, né? Porque a Natália, ali o tempo todo, foi a paciência dela, a perseverança dela com a gente, porque eu vou falar, gente, mas é problema, viu? E a Natália, o tempo todo ali, sabe, tendo paciência. Às vezes, Natália, tem que fazer uma visita para a família, chegamos a fazer a visita que a família sofreu um derrame, Natália foi, depois a Natália foi fazer uma visita para uma outra família, que o filho está preso há anos, condenado a mais de 50 anos de cadeia, e ali a Natália também me dava direcionamento, entendeu, gente? Foi, assim, muito legal, porque eu também aprendi. E, assim, várias pessoas chegavam no Ampará, ela fazia pesquisa e ia embora. Eu me lembro que só teve 2 pessoas, assim, que marcou, que foi a Camila Gibi e a Natália, porque a Camila Gibi também, ela acompanhou toda a trajetória, né? E a gente também participou da banca. E aí, até quando a Natália nos convidou, né? A gente foi toda emocionada, choramos pra caramba lá e tudo. Então, eu acredito que tudo isso se deu, assim, porque também a gente foi com a Natália, né? E a Natália também, ela foi muito sutil e, assim, muito respeitosa o tempo todo com a gente, né? E nos valorizando o tempo todo, acompanhando tudo. Natália, assim, gente, até em viagem, às vezes, ela que termina fazendo tudo, né? Natália, estou precisando disso, e a Natália está sempre presente. Então, eu acredito que foi isso, assim, sabe? Essas trocas, né? Ela ali acompanhando, tendo conhecimento, porque para você falar de preso, falar de familiar, você tem que estar próximo, né? E nem tem muitas pessoas que aí eles falam de preso, mas eles nunca foram na porta da cadeia. Eles nem entraram dentro do sistema prisional, ele nunca trocou uma ideia com a família, né? E a Natália, se ela teve essa paciência com a gente, sabe? Porque às vezes a gente é totalmente surtada, né? E, assim, a gente é muito, assim, muito na emoção, às vezes. E, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho, sabe, do breca ali para dar uma freada. Mas, assim, foi a nossa vivência, né? Ela acompanhando os sofrimentos, se colocando no lugar do outro. E foi isso. Então, assim, eu sou muito grata, né? E quando ela convidou a gente lá para a banca, foi eu, Fábio, Miriam, e ali o tempo todo, né? E o respeito que ela teve, né? Isso é fundamental, né? Isso é a base de tudo, assim. E é isso, sabe? A gente está aí, e essa vivência, né? Vivenciar todos os dias, né? A Natália acompanhou muito, assim, os relatos das famílias quando chegavam, falando, né? Do que acontece no cárcere. E é isso, sabe? A escuta, né? E essa perseverança que ela teve, a paciência, né? E foi muito, ser muito grato, né? Tudo isso. E também, assim, falando, vou deixar para o Fábio também falar, né? Nós estamos com essa vaquinha online, pessoal, por conta que nós também temos a sobrevivente, que a gente aboliu a palavra dentro do Ampará,
egresso, egressa. Então, são sobreviventes do sistema prisional, porque só eles sabem o que eles passaram nesses espaços. Então, essa vaquinha online, a gente pede a colaboração das pessoas, porque a gente tem alguns familiares que não têm condição, tá desempregado, muitas também, agora que começaram a receber auxílio emergencial, para ajudar no aluguel, na conta de água, conta de luz, né, e principalmente os sobreviventes aí, que todo mundo sabe como essa sociedade os trata quando eles saem da cadeia. Quem puder contribuir, a gente agradece, porque está sendo destinado tanto para os familiares, como para os sobreviventes, e muitas das vezes também as famílias não têm condições de mandar o jumbo para os seus filhos, até porque agora não é mais presencial, é SEDEX, né? Então, as famílias têm um custo maior, então aumentou esse orçamento, né? Se já estava difícil, agora está muito difícil. Mas é isso, e também, assim, para falar que a gente está com presos aí em Hortolândia, né, até da comunidade aqui, tanto no semiaberto como no regime fechado também, e quando passar, porque as famílias sempre estão chamando a gente para estar indo, mas agora com a pandemia a gente não pode estar, né, tá se locomovendo, que a gente sabe que isso é sério. Então, a gente também a gente também tem esse cuidado com os familiares, mas assim que passar tudo isso, tá todo mundo intimado, né, para poder todo mundo colar lá na porta da cadeia, do semiaberto, do fechado, chegar lá de manhã, sem pressa de ir embora, porque a gente não tem pressa, levar o caderninho, sentar lá, conversar, e escutar, porque assim, o nosso papel é só de escuta mesmo, que a Natália, ela tem muito isso, ela escuta muitas vezes, eu falo, meu Deus, como que às vezes ela me aguenta, a Fábio me aguenta. E a gente é BO, viu, gente? A gente é BO mesmo, a gente é muita treta mesmo, e a gente não está mais para brincadeira com esse Estado, não. Porque ele tenta nos engolir, mas a gente engole eles, por isso que a gente está vivo, entendeu? Mas que a gente possa estar aí lutando para que não haja mais cadeia, e a nossa luta é pelo fim das prisões, nós não queremos mais prisão, é isso. Fabinho? Não, é isso. Acho que é pensar... Tem uma pergunta se ele pensar do conhecimento, a universidade, com os movimentos. Eu acho que a todo momento está questionando, sabe? Eu gosto muito do Fanon no momento da vida dele que ele fala, né? Que ele, dialogando lá, que ele traz essa questão, né? Que ele nunca perca, né? Na verdade, esse lugar de um homem questionador, sabe? Que ele nunca perca essa essência de um homem questionador. E eu acho que os movimentos eles têm que estar a todo momento refletindo sobre esses processos, assim, sabe? Que independente dos momentos que nós estejamos vivendo, sabe? Os movimentos, às vezes, eles são cooptados, às vezes eles caem no canto da sereia, eles são levados para diversos lugares, mas eu acho que é fundamental nunca esquecer de onde saiu e por que se constituiu, sabe? Enquanto movimento. E eu acho que isso é uma relação que tem muito a ver com os processos de formação da universidade, assim, sabe? Eu acho que a todo momento está no processo de formação, nunca esquecer por que a gente entrou na universidade, assim, sabe? Para que serve o nosso conhecimento? Eu entrei numa pira, assim, tipo, serviço social. Na verdade, eu queria fazer psicologia. E aí foi serviço social, tal. Mas eu entrei nessa pira, tipo, né? No primeiro momento foi essa elaboração, ajudar os outros. Aí depois a gente vai conhecendo, né, dentro dos processos, as políticas, né, política pública, política social, e todas as ferramentas que a gente pode usar, né, dentro desse Estado neoliberal. Só que é fundamental, quando a gente tem aproximação com os movimentos, a gente vê a possibilidade de romper, sabe, de construir algumas fissuras dentro desse próprio Estado, em alguma medida, sabe? E eu acho que é fundamental que a gente está nesse espaço, a gente consiga ter essa apreensão. Porque aí o nosso conhecimento, ele tem uma potência que é foda, assim, tá ligado? E é o que eu tenho falado, assim, a gente está nesse processo de sempre, né, tentando trazer pessoas novas para amparar, a gente cola, as pessoas se aproximam, a gente vê qual que é, tal, e vem. E aí eu já falei já para umas 3 pessoas que se aproximou, que a tarefa delas é ler a tese da Natália. É isso, tá ligado? Porque, mano, a gente sempre tem que estar questionando para que serve o nosso conhecimento. Eu acho que é fundamental.
E aí, quando a gente consegue chegar nesse nível de elaboração que a Natália chegou, eu acho que a gente tem que, sabe, a todo momento pensar e refletir, voltar e falar, não, tá aqui uma coisa que, de fato, é uma construção coletiva, sabe? E eu acho que é isso que é o fantástico, assim, isso que é muito louco. Eu tô, não sei, acho que estou indo para 7 anos na universidade, aí eu preciso me formar, mas eu estou sempre envolvido nas construções coletivas, sabe? Eu estou sempre ali envolvido nas pegadas coletivas, a gente está construindo junto, mandando coisa para congresso, mas sempre ali, coletivo, e sempre elaborando dentro desse lugar, assim, sabe? Pensando, é de um debate ali, de uma conversa no bar ali, a gente se olha ali, a gente estava discutindo, falou, mano, o serviço social não discute, por que o serviço social não discute a questão racial na perspectiva que deveria discutir, tá ligado? Como a primazia do debate da questão social no Brasil. Aí tava eu, um mano lá, que era remanescente quilombola, e mais outro mano lá, a gente trocando umas ideias, tal. Aí a gente falou, mano, vamos embora, vamos para casa, deu, né? Aí a gente foi para casa do outro mano lá e começou a rabiscar os negócios lá, e a gente fez um artigo e mandou pra porra de um seminário lá, mano. Deu mó treta, tá ligado? Porque o serviço social meio que não admitia, falou, não é bem assim, tal, que não sei o quê. Mas eu acho que esse é o legal do negócio, assim, sabe? Todo momento a gente tá pensando nisso, assim. Pra que serve o nosso conhecimento, tá ligado? Porque se só for para ganhar mais uma graninha a mais, se só for para ter uma profissão aí e tal, eu acho que é pouco pra caramba, assim, sabe? Porque eu tô vendo aí uma sala lotada aí com, né, uma potência do caralho pra gente fazer as coisas, entendeu? E eu acho que tem que ser nessa linha. Sempre pensando, a todo momento, sabe? Nunca parando. Eu acho que a todo momento é importante estar refletindo sobre. Obrigadão, Fabinho, Natália, Railda. A gente está aqui a disciplina de pesquisa antropológica, né? A Railda já deu quase um pequeno manual, assim, do antropólogo, antropóloga em campo, né, Railda? Tem que escutar, né? Tem que saber escutar, tem que perseverar, tem que ir lá sem tempo marcado, tem que chamar para o diálogo, para a defesa de tese, né? E basicamente tem que sentir de alguma forma o que sente o outro, né? Não é igual, mas de alguma forma se colocar nesse lugar, né? Então, tanto Railda como Fabinho e Natália estão dando uma aula de antropologia aqui para gente. Obrigada. Eu vou colocar as últimas questões aqui, né? A gente tinha até 7 horas, a gente pode passar um pouquinho, né? O Fabinho falou que vocês têm outra reunião agora às 7h30, então eu vou só colocar as questões e vocês fazem um pouco o comentário final em cima delas ou qualquer outra coisa que vocês queiram dizer, né? Mas que o Rafael coloca, né? Qual tem sido a questão mais urgente, o maior desafio? Ô, Fabinho. Desculpa interromper, é que eu vou ter que sair agora porque a gente está organizando, né, o grupo de familiares lá de Sapopemba. Ele começa às 7, mas sempre tem uma enrolada e a gente fica tentando... é às 7? Eu achei que era 7h30. É que nunca é 7, né? Mas a gente começa às 7 para começar o pessoal a entrar, o pessoal com dificuldade, entrar no... Mas é isso, queria muito agradecer a surpresa que a Natália me fez hoje, assim, e tal. E é isso, a gente estamos juntos e vamos pensar coisas juntos aí, que eu acho que o importante é isso. Bora, Fabinho, a surpresa foi nossa, foi uma excelente surpresa ter você aqui conversando com a gente, muito legal, obrigadão. E estamos aí. Bom, acho que a Railda tem que ir também, então, para o grupo da Railda, de familiares, todo mundo tem que jantar em algum momento, eu vou só colocar as perguntas só para vocês ouvirem, e aí, enfim, fica com uma reflexão geral, e aí vocês podem, enfim, falar as palavras finais, e a palavra final parece que a pessoa vai morrer, né? Mas é só os comentários finais aqui, poder ir para o grupo dos familiares. Então, o Rafael estava perguntando qual o maior desafio em relação à luta da Amparar integrantes e parceiras, né? Qual que é o maior desafio hoje, né? Dinky estava falando para a Railda falar um pouco da vivência dela em contato com outras mães e familiares no exterior, né? Sobre que efeitos que essas experiências tiveram na tua vida, né, Railda? Eu te encontrei em Boston, Railda, na LASA, lembra? No Latin American
no Congresso de Ciências Sociais Latino-Americano, e estava lá a Railda com as mães, né? E uma pergunta do Tiago, né? Como construir diálogos dentro e fora da universidade para tentar diminuir esses muros aí entre a universidade e a vida, né? E tem mais coisa aqui que apareceu. Peraí, rapidinho. O João pergunta sobre a relação tensa com o Estado e as medidas que o movimento social tem adotado para pressionar o Estado. E eu vou parando por aqui, tem um monte de gente agradecendo e tal, mas, enfim, a gente não está aqui para atrapalhar o grupo das familiares, então, vai lá, Railda, a palavra é tua para... Então, quando, você perguntou, né, qual a diferença quando faço essas viagens, a gente se encontrou em Boston, e nessas viagens o que eu mais aprendi, né, que o cárcere é em todo lugar, né, as prisões não mudam, as práticas, mesmo nos outros países, a gente vê o quanto elas são violentas, né, então eu aprendi muito que ser familiar de preso, ser mulher de preso não muda, mesmo que esteja nos Estados Unidos, Equador, Colômbia. Então, assim, a gente sabe que o cárcere, ele não deveria existir, assim, são espaços de pessoas, né, que são em condições desumanas, e que o cárcere não mudou, e são espaços violentos, é uma violência do Estado, isso é uma prática do Estado. E as nossas vivências com as famílias, como eu coloquei aqui, são de escuta, se colocar no lugar do outro. A Natália também, ela se colocava muitas vezes se deparava, a Natália também estava chorando com aquele familiar. Você entendeu? E quando a Natália chegou, ela não chegou ali como intelectual, ela não chegou como a doutora, a saber tudo, né? Então, isso que nos aproximou muito. E quando se traz o desafio, é a vida, né? Porque, assim, o maior desafio dentro da nossa instituição é lutar pela vida. O direito que nós queremos é de ser mãe. O que o Estado tira, né? Esse direito de ser mãe. Sim, ver ela sequestrada pelo Estado, essa mulher tinha um processo louco, né? Porque a prisão dessa mulher deu 3 anos de prisão. Essa mulher era uma usuária de droga e ela foi presa como traficante. Ela era usuária de drogas. E aí ela foi condenada a 3 anos de cadeia. E essa mulher foi levada para a prisão. E aí essa mãe, tem até a reportagem dela, onde fez a reportagem com a família, essa mãe teve toda uma trajetória de cuidar dessa filha, de ter nessa filha. Essa mulher, ela saiu das drogas, essa mulher somou a vida dela, ela queria ser mãe, cuidar das suas filhas, porque ela já estava com o processo de 2 guardas, de 2 filhas, né, e tem uma pequenininha. E aí ela ficou quase 64 dias presa. Ela ficou 64 dias, e essa mulher trouxe assim, coisas assim que a gente escutou, ela saiu toda mordida de percevejo, ela falou os dias que ela passou fome dentro da prisão. Então, assim, aí a gente vê o quanto esse Estado, ele é omisso, né? Ele é muito sacana, porque assim, você cuida dessa pessoa, cuida, você direciona, ela começa a ter sonhos, ela começa a ter norte, e aí o Estado fala, agora você vai para a cadeia. Isso, sabe, é um desafio muito grande, porque, assim, a gente está falando de vidas, né, de seres humanos, né? Então, o nosso desafio todos os dias, não parar, é a vida. Então, as vidas dessas pessoas nos importam, como a minha vida importa. Então, é um pouco disso que a gente faz na Ampará, né? Porque se a gente fosse falar de todos os desafios da Ampará, a gente ia continuar aqui falando, né? Que são, acho que quase todos, mas nesse momento eu coloco a vida, e a gente está aí acompanhando mortes no sistema prisional, acompanhando. Tem 2 vezes que faleceu, a gente conseguiu trazer o corpo, porque nem o direito das mulheres têm. E mesmo em pandemia, a Patrícia, que é uma preso, ela falou, vamos até a casa dela, a gente fez
a diferença na vida dessa mulher. Então, eu acredito que a universidade ela tem que estar para fazer a diferença. A universidade ela tem que sair da sua zona de conforto e vir para a periferia, né? Porque não adianta você falar, eu sou intelectual, mas você não se doa o seu tempo, né? E a periferia precisa muito disso, né? E eu acredito que, assim, ainda tem, assim, um bloqueio muito grande, sabe? Isso entristece nós, né? Que a universidade está distante ainda. Mas que bom, os poucos que chegaram estão chegando. E a gente, através, mesmo os poucos que estão com nós, e vai ser esses poucos que estamos com nós, que vão estar trazendo né? A universidade falando do sofrimento dos familiares, dos filhos dos encarcerados também, que é outro problema que a gente tem. Natália também acompanhou também o processo da Bruna, que faleceu por overdose, o pai dela passou pela FEBEM, o pai dela passou pelo sistema prisional. Então, a gente tem aí um desafio muito grande, né? De estar cuidando de todos. E, às vezes, as nossas mãos não alcançam, nossas isso, gente, como um monstro. Temos que acabar com as prisões. E a universidade tem que estar trazendo esse debate. Nós não queremos mais prisão, nós não queremos mais ver nossos filhos mortos, sabe? Nas periferias, nós não queremos mais polícia invadindo nossa casa e falando que nós temos que dar conta, porque o Estado não deu conta deles, o Estado não cuidou, o Estado negou todos os nossos direitos, sabe? E a gente só quer ser mãe, a gente só quer cuidar dos nossos filhos, ou do seu marido, ou do seu irmão. Nós só queremos ser mãe, queremos ter o direito à vida. E que o Estado pare de nos matar e de nos prender também. Obrigada, pessoal. Natália, você quer falar alguma coisa? Gente, só agradecer os comentários, agradecer a conversa, agradecer a Railda por ter topado vir para cá. É isso, e agradecer pelos aprendizados, pela caminhada junto aí, né? E é isso, gente, sei lá. Muito obrigada, Isadora, obrigada, Taniele. Que bacana, foi muito legal, e eu acho que esse evento mesmo, como alguém comentou aí, esse evento em si já eu acho que é um jeito legal da gente pensar, né, como que a universidade pode trabalhar para além da sala de aula, né, também na sala de aula, mas para além dela. Obrigada. Muito obrigada, Nádia, eu falo aqui, né, agradeço por mim, pela Daniele, pela generosidade de vocês virem aqui conversar com a gente, com os nossos alunos. Eu acho que hoje eu saio daqui engrandecida, né, de ter aprendido tanta coisa sobre antropologia, né, e não só, né, a Tânia voltou. E aí, enfim, eu acho que é muito, é uma lição que vocês dão para a gente, né, de ajudar a gente a pensar melhor, né, quando a Hilda fala assim, pô, vamos inverter a lógica, né? Em vez de pensar o que o preso está devendo, o que o preso está devendo e tem que pagar, o que o Estado está devendo, né? Para a Railda, para o filho da Railda, para os outros filhos, para as outras mães, né? E aí eu acho que é muito legal aprender com vocês, né? E tentar com vocês, né? E acho que isso é um pouco a vocação da antropologia, né? Com esses diálogos, aprender a imaginar outros mundos, né? Que, no caso, aqui é um mundo que tem que ser um mundo sem prisão, né? É quase inimaginável para as pessoas pensar um mundo sem prisão, né? Mas a gente tem aqui a Railda, o Fabinho, a Natália, para falar que sim, que dá para a gente imaginar, né? É possível imaginar, e mais que imaginar, tem gente construindo esse mundo sem prisão, né? Então, eu agradeço muito, muito a vocês, assim, realmente é uma honra ter vocês aqui ensinando tanta coisa pra gente. Tânia, você quer comentar? Não, eu só quero me despedir também, agradecer a todo mundo que participou. Railda, sensacional de escutar, um privilégio, foi a primeira vez e eu espero que seja só a primeira de várias outras, assim. Realmente foi incrível. E, dizer para todo mundo, né, quem está chegando agora,
quem não está matriculado como aluno do curso, mas está só para o ciclo de debates, né? Que foi um prazer dividir esse momento com vocês e que a gente espera vocês no próximo, que é com o Maurício Fiore, né? Discussão sobre autoetnografia, né? E, enfim, pesquisa antropológica também. Obrigadão, gente. Gente, obrigado. Até a próxima. Valeu, Obrigada. pessoal. E anotem aí a vaquinha da Amparada. Eu coloquei o endereço da vaquinha no chat, gente. Então, é isso. Quem puder ajudar, a gente agradece.